E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Outubro Rosa é um tema super importante, câncer de mama. Pessoal, é o câncer mais comum na mulher, tem uma incidência altíssima. E eu sei que vocês vão assistir vários vídeos aí de câncer de mama, mas eu queria trazer um vídeo um pouco diferente, eu queria desmistificar alguns mitos. E dentro desses mitos vocês vão perceber que tem muita informação legal, muita informação importante. Eu tenho uma colinha aqui, basicamente, de vários estudos que a gente trouxe, vários estudos que eu li, para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Algumas informações eu vou colocando aqui do lado, beleza? Então eu vim trazer, na verdade, 5 mitos sobre o câncer de mama que vocês devem conhecer, beleza? Puxa o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e bora pro vídeo sem mais delongas. Então bora lá, pessoal, ó, é o seguinte, ó, alguns tópicos para a gente evitar erros comuns. Então grava aí, ó. O câncer de mama só acontece em mulheres mais velhas. Pessoal, olha que dado interessante. O INCA, né, grandes dados que a gente tem no Brasil, vocês vão perceber que assim, quase todos os dados que eu vou trazer aqui para vocês são americanos. Né? O americano é muito bom para trazer alguns dados científicos, né? Eles são realmente tabulam muita coisa, trazem muita coisa, fazem muitos estudos científicos. A gente está muito longe, né, de gastar dinheiro com dados no Brasil, mas o INCA traz alguns dados interessantes. Mas olha o dado que o INCA trouxe: cerca de 10% dos cânceres acontecem antes dos 40 anos de idade. Pessoal, então é mito, né? O câncer de mama não acontece só em mulheres mais velhas. 10% acontecem antes dos 40 anos de idade. Então tem que ficar de olho, tem que olhar para isso. E ao longo desses outros mitos eu vou falar um pouquinho de autoexame, eu vou falar um pouquinho das outras coisas, tá bom? Então, pessoal, e a gente tá vendo um crescimento do câncer de mama em pacientes mais novas também. É claro que esses dados ainda precisam ser melhores vistos, qual que é a principal causa disso tudo. Um estudo grande mostrou que o uso de contraceptivo também pode aumentar um pouco do risco, e principalmente o risco relativo, pessoal, não é o risco absoluto que a gente fala, então aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, principalmente se a paciente usar por muitos e muitos anos, acima de 20, 30 anos. Então, precisa realmente ficar de olho, o uso de hormônio não traz ali, não é inócuo, na verdade, de grandes efeitos colaterais, então a gente sempre tem que colocar na balança. Claro, a gente nunca vai falar para não usar contraceptivo, mas a gente está estudando todos esses efeitos aí no câncer de mama, querendo ou não, é um uso de hormônio por 20, 30 anos. Isso com certeza traria alguma ação ali na mama da paciente, principalmente se a paciente tiver algum risco de câncer familiar, e a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre esse item também, tá bom? Mito 2, pessoal: se não dói, não é câncer. Todo mundo já escutou isso, pessoal. Isso em partes é verdade. Os cânceres eles podem doer, mas normalmente os cânceres iniciais eles são indolores mesmo. Então a maioria dos tumores não dói no início, pessoal. O que a Sociedade Americana de Câncer, American Society of Cancer, trouxe? Que grande parte dos cânceres eles são indolores, firmes, que a gente fala, eles, quando você palpa na mama eles são mais duros, e eles são espiculados. Então é o que a gente chama de caracteres propedêuticos do câncer de mama. Então é um nódulo que não é circunscrito, ele é espiculado, ele é aderido aos planos da mama ali, e ele normalmente é indolor. Pessoal, então ele é mesmo indolor na grande maioria das vezes, e esse basicamente é um ponto que a gente fala como sendo verdade. Ou seja, qual que é o mito aqui da história que eu queria apresentar? Você não precisa esperar doer a mama para você procurar ajuda. Acho que essa é a principal informação desse ponto número 2 aqui. Nódulos pequenos, você só notou um nódulo na sua mama, você já pode procurar ajuda, além dos exames de rotina que você vai fazer com o seu ginecologista, vai palpar a mama, assim por diante. Beleza? Terceiro mito, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês: homens não têm câncer de mama. Pessoal, isso é mito, né? O homem tem câncer de mama. É claro que estatisticamente é muito raro no homem. Olha o dado que eu trouxe aqui. De novo, o Instituto de Câncer, o INCA que a gente tem no Brasil, o Instituto de Câncer nos Estados Unidos, afirmam que menos de 1% dos cânceres de mama são em homem, ou seja, 99% dos cânceres de mama são na mulher e 1% no homem. Por quê? Porque a mama, né, o câncer de mama, o homem tem um tecido mamário muito pequeno, praticamente nulo. A mama não, a mama da mulher tem os ductos, né? Então, quando a gente mostrar, eu vou pôr uma foto de uma anatomia de mama aqui para vocês, para mostrar o que são os ductos e o que são os alvéolos. Quando eu dou aula de câncer de mama para graduação, eu falo um pouco que esses ductos são os principais locais de câncer de mama, que é o ductal que a gente fala, que é o ductal invasivo, né? Então, tem dois lugares principais que podem dar câncer de mama no tecido da mama. Nos ductos, de novo, olha a fotinho aqui, pessoal, vou pôr a fotinho para vocês olharem. Nesses ductos podem dar o câncer de mama.
e no alvéolo, no finalzinho ali, que é onde basicamente é produzido leite, né? Lembrar que a função da mama realmente é a lactação, além de algumas outras coisas aí da capacidade física da paciente, de fazer parte do corpo da mulher, mas no final do dia, ali, do ponto de vista fisiológico, ele serve para amamentação. Então, esses lóbulos ali também podem formar o câncer lobular. Não é o mais comum, existe uma porcentagem, mas o câncer ductal que dá nesses ductos são os principais, tá bom? Mas menos de 1% dos casos, ou seja, 9 casos em cada 1000 foram cânceres registrados em homem, ou seja, 0,9% dos cânceres nesse Instituto de Câncer dos Estados Unidos foram em homens, beleza? Então não é mito, homem pode ter câncer de mama, é claro que a incidência é bem menor. E uma outra coisa, é fácil de notar também, pessoal, a mama da mulher, como ela tem um volume maior, o câncer ductal está no meio da estrutura da mama, então você não consegue notar no início. Os homens ali você consegue notar mais, beleza? Doença muito rara nos homens, então, mas a gente quis trazer esse mito aqui para vocês também. Quarto mito, pessoal, lembra que a gente vai trazer 5 e depois eu vou fazer um bônus no final, então fica até o final aí para eu te dar um bônus. Mas vamos lá, ó. Se você não tem histórico de câncer de mama, você não precisa se preocupar. Pessoal, esse é o maior mito que eu posso trazer aqui para vocês. É claro que o histórico de câncer de mama na família é muito importante. Se você tem câncer de mama na família, principalmente você tem alguns fatores de risco. Então isso está ligado à alimentação, está ligado à obesidade, está ligado à maternidade tardia. Tem outros fatores de risco para o câncer de mama, mas principalmente se você tiver um histórico familiar muito forte, pode estar relacionado ao câncer de mama ligadas às mutações do gene, que a gente chama de BRCA1 e BRCA2, que são os genes ali que facilitam a formação do câncer de mama, câncer de ovário e alguns ligados ao intestino também. Beleza? Mas grande parte, pessoal, não estão ligados a essas mutações genéticas. Então, não é verdade que se você não tiver histórico familiar, você não deve se preocupar. Você deve se preocupar porque a incidência do câncer de mama é muito alta. Olha o dado que a gente traz aqui. Eu sempre gosto de trazer um dado. Vou pedir para a Bruna escrever esse dado aqui para vocês. Ó, o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, que é o CDC, grande parte das doenças infecciosas são vistas ali nesse CDC. Diz que cerca de 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários, ou seja, 90% deles não tem histórico familiar. 5 a 10% tem história familiar. Ou seja, se você tem história familiar, sim, se preocupe por todos os fatores de risco que sua família traz junto, além dos cânceres genéticos. Mas se você não tem história familiar, você sim deve acompanhar a mama e olhar, porque 90% deles não tem histórico familiar. Olha que interessante. Pessoal, e o quinto mito aqui que eu queria falar para vocês. O autoexame é suficiente para detectar o câncer de mama. Pessoal, ele é muito importante. Existem até algumas teorias de você não estimular tanto o autoexame porque ele não substitui a mamografia. Ele não substitui o mastologista, né? Você tem que procurar um mastologista para acompanhar a sua mama, palpar a sua mama. O ginecologista geral também faz isso super bem. Se ele identifica alguma coisa, se ele não é especialista nisso, por exemplo, como eu, né, não sou especialista em câncer de mama, eu faço a reprodução humana, mas se a gente nota, se eu palpo uma mama de uma paciente aqui e vejo um câncer de mama, eu tenho que encaminhar para um mastologista, tenho que encaminhar para um médico especialista em mama para acompanhar a paciente, beleza? Então, o autoexame é importante sim, mas ele não substitui a mamografia, pessoal. Esse acho que é um dado bem importante. Ela é recomendada a partir dos 40 anos de idade, e aí, claro, se o médico palpa alguma coisa. E o mais importante, pessoal, o sexto mito que eu queria trazer para vocês aqui, vocês ficaram até o final, o mito bônus. Se você examinou a mama no ginecologista ou examinou em casa e não palpou, você substitui a mamografia, pessoal, esse é um mito também, né? A mamografia é um exame para diagnosticar câncer de mamas não palpáveis. Então não significa que o médico não palpou nada no consultório que ele não precisa fazer a mamografia. Então precisa sim, mesmo que você não palpe nada. Lembra dessa frase? A mamografia faz diagnóstico dos cânceres de mamas não palpáveis, tá bom? E principalmente no início. E esses que são os principais para cura, tá bom? Se você faz esse diagnóstico muito precoce, o índice de sucesso de cura é muito alto. Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria só resumir os fatores de risco para vocês, que é pacientes que têm um pouquinho mais de peso, obesidade, né, por causa da estrona no tecido periférico, pacientes que têm maternidade tardia, ou seja, ou não amamentaram, ou quiserem engravidar mais para frente, fator de risco, histórico familiar, uso de hormônio, terapias de reposição hormonal, todos esses são fatores de risco para o câncer de mama. Você deve acompanhar e não deixa de procurar o ginecologista, principalmente em outubro, esse mês que a gente foca aí nos cânceres, no câncer de mama, que tem uma incidência muito alta. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo, manda para alguém que você acha que tem que fazer mamografia, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Valeu!